Antes de mais, começo por agradecer a oportunidade que me dão de uma experiência nova e interessante da TV Verdades, principalmente pela sua ligação à juventude, mas também pela inovação de estar a fazer-se este modelo inovador e que nós gostaríamos muito de ver com sucesso no futuro. Sobre o incidente de que fui alvo, eu e mais 2 deputados e a delegação que nos acompanhou na visita a Capupa, dia 25 de maio deste ano, dizer que, naturalmente, o Grupo Parlamentar da UNITA encontrava-se a fazer uma visita parlamentar a 8 províncias naquela altura e eu chefiava a visita à Benguela. Fizemos as informações todas adequadas, com bastante antecedência. Nós fomos ao Cobal, chegámos ao Cobal às 6 da manhã nesse dia, fizemos um trabalho com o Comitê da UNITA local. Às 8 da manhã visitámos o Procurador da República no Cobal, por uma só razão. Aquela área habitualmente tem muitos incidentes, mas nunca tem responsabilização dos incidentes. E nós quisemos saber, junto do Procurador, porquê que é possível fazer violência, é possível inclusive matar, e os processos ficam na gaveta. O que é que se passava? O Procurador informou-nos que estava lá apenas há um ano e meio, e que havia 2 processos que estavam bem encaminhados, e tentou encontrar alguma justificação. A saída do Cobal para Capupa, que são cerca de 80 a 85 km, nós fomos acompanhados por 2 carros da polícia, com cerca de 16 efetivos. Achei excessivo, nós não estávamos com nenhuma preocupação de segurança, mas, muito bem, a polícia, se nos estava a acompanhar, é porque tinha sido avisada, senão não se movimentaria. Chegados a Capupa, fizemos cerca de 2 horas de reunião com a administradora, na presença inclusive do comandante local, que acompanhou a audiência e que no final desta audiência também nos acompanhou a uma localidade da comuna, que é Cambulo. Esta localidade foi onde nós tivemos um grave incidente. Nós fizemos cerca de 2 horas e meia de viagens para fazer apenas 18 km. Significa que a estrada não é boa, mas a paisagem é excelente, bonita. Para quem ama esse país, eu fui entretido com o movimento, com a paisagem. Chegamos a um local muito bonito, devo dizer. Não íamos fazer nenhuma atividade partidária. E é importante dizer isto porque o Sr. Presidente da República também citou mal o facto de ter havido incidentes entre militantes de um e do outro lado. Não houve nada, porque não havia atividade, não havia movimento de membros partidários de um lado e do outro. Nós fomos apenas visitar uma família que tinha sido alvo de incidentes várias vezes e que um mês antes, inclusive, uma das senhoras da família teve um aborto por violência física. Os filhos do senhor que nós visitámos, o senhor era o antigo SOBA da área, foi destituído pelo governo e na noite anterior à nossa chegada, estranhamente, nós não sabíamos, tinha havido violência sobre a sua família, o que se tornou útil. Nós fomos numa missão de conforto, vou-lhe mesmo chamar assim. Dizem que os deputados não andam, os deputados andam. Os deputados foram até lá apenas para fazer uma missão de conforto junto de cidadãos e procurar-se as autoridades locais, também as autoridades tradicionais, e fazermos uma ponte de boa convivência. Os deputados estarem lá longe de Luanda e poderem apelar ao diálogo, ao respeito à diferença. E, portanto, nós fomos apenas fazer uma constatação com a nossa presença. Chegados ao local, sentámos-nos numa espécie de onjang, tomamos contacto com aquelas ocorrências, conversámos muito tranquilamente e quando estávamos a dirigir-nos aos carros, vindo da casa do SOBA, que não estava presente, disseram-nos que ele se tinha ausentado, então nós fomos apercebendo de uma quantidade incomum de pessoas munidas de zagaias, flechas, katanas, machados, mas todos eles portadores deste conjunto de objetos cortantes, muito agressivos contra a delegação. Achamos muito estranho, porque como é que eles sabiam? Eram efetivamente muitos e com ameaças bastante claras. Eu várias vezes abordei os comandantes da polícia que estavam connosco. Tinha chefia bem identificada, seu comandante, tem ali agitadores, estão a fazer ameaças incomuns, não faz sentido. O que é que se passa? O senhor pode inclusive chamar a chefia deste grupo e saber o que se passa. Não há motivo para isto. Notei, quando cruzei com 3 ou 4 membros deste grupo, que cheiravam profundamente a álcool e muito provavelmente pelos olhos muito vermelhos e pela agitação excessiva, provavelmente pudessem ter ingerido outras substâncias psicotrópicas, é bem possível.
A verdade é que aquilo que parecia uma coisa muito pontual, uma coisa muito simples, no momento em que nós nos estávamos a dirigir aos carros, resultou num ataque muito numeroso, porque apareciam cabeças do meio da vegetação, num círculo bastante grande à nossa volta. Eu pedi aos polícias, meus caros comandante, posicione os polícias que vieram connosco numa atitude de proteção à volta de nós. Não posso. Então, mas não pode porquê? Não posso porque nós temos alguma experiência de colegas nossos que foram alvo de processos porque tomaram iniciativas que não estavam enquadradas no âmbito da missão. Que estranho. Então, mas o senhor veio connosco para nos proteger, estou a ver uma atitude bastante ameaçadora, não entendi. Entretanto, começam os ataques. Começaram com paus, com pedras e passaram às agaias com flechas metálicas, que são já coisas que matam, de uma forma muito clara. Abordado o comandante subiu para o carro e deixaram-nos no local. Nós fomos alvo de um ataque violento, devo dizer, violento, numeroso, espontâneo, uma coisa estranha, muito estranha, e aquilo criou um pânico enorme. As pessoas salvaram-se como puderam. Como puderam. Eu devo dizer que naquela altura percebi-me que nós podíamos morrer. Claramente. Porquê? Porque os atacantes eram muitos, porque estavam preparados, porque tinham objetos cortantes e usavam-nos com violência, e aquilo foi uma debandada. Cada um fugiu como pôde. O carro em que eu me encontrava conseguiu sair de lá, subindo as lavras, metendo-se no meio da vegetação, furou os pneus, conseguimos depois atingir um bocado a estrada, nós tivemos que saltar do carro, aquilo numa balbúrdia terrível de atacantes a surgir por todo lado. Eu vi cair polícias, eu vi cair pessoas atacadas, foi muito complicado. Devo dizer que pelos nossos meios, eu estava com o deputado Galanella, nós conseguimos atingir um carro da polícia que só não nos abandonou definitivamente porque havia emboscadas. Significa que a polícia conseguiu sair, mas não fez sequer 1 quilómetro, porque havia árvores atravessadas na estrada. Bom, para não ficar muito tempo à volta desta questão, dizer ao meu caro amigo que nós encontramos num perímetro de 8 quilómetros 5 emboscadas, com árvores grandes, cortadas, algo que não se improvisa, aquilo não foi feito naquele momento, e com atacantes sempre atrás de cada emboscada. Quando eu consegui chegar ao carro da polícia, como eu te estava a dizer, vindo do meio do matagal, porque eu nunca tinha dito isto, eu tive que correr também fora da estrada, o polícia que ia conduzir, que era um agente menor, surpreendeu-se em ver o chefe de uma delegação daquelas exposto aos riscos todos e parou o carro. Parou o carro, eram 3 indivíduos da polícia que vinham dentro do carro, os comandantes deles não estavam com eles, e deram-nos algum apoio. E eu sempre disse nos meus depoimentos que nós fomos abandonados pelos comandantes. Mas houve alguns polícias isoladamente que nos defenderam. E principalmente os não graduados. Entre aquele pessoal e o meu próprio segurança da UPIP, que também me acompanhou, nós conseguimos ir tirando as árvores pequenas, as primeiras que encontramos, e ir ultrapassando e furando aquelas barreiras da estrada, e os polícias que me acompanharam, a segunda barreira, começaram a disparar. Porquê? Porque não havia hipótese de o fazer. Porque éramos atingidos por aquela sanha de loucura. Mas eu, em cada barreira e em cada perímetro de quilómetros que fui saindo da área, eu ia discutindo com os polícias no sentido de, ia pedindo que voltássemos para trás, para irmos proteger o pessoal que tinha ficado no local primeiro do ataque. A leitura que eu tinha é que perante o ataque violento, perante a impreparação que nós nos encontrávamos, e inclusive o motorista que se encontrava comigo tinha ficado com o carro, com os furos, a ideia que eu tinha é que teriam morrido. E a minha grande preocupação era irmos em socorro daquele grupo de pessoas que tinha ficado atrás. Bom, meu caro, foi complicado. Fomos passando barreira atrás de barreira, barreira atrás de barreira, e nós conseguimos atingir uma ponte que a polícia dizia que era o sítio mais perigoso de nós conseguirmos passar. Eu devo dizer que nós fomos atacados provavelmente por volta das 16 e tal, e nós conseguimos chegar a esta área provavelmente por volta das 18 e tal, quase 19 menos um quarto. Conforme íamos caminhando na estrada, os polícias iam disparando às vezes para o ar, porque eles diziam que o segundo carro que tinha vindo com eles
deles deveria estar nas proximidades e que este carro tinha 6 agentes armados e que deveria já ter vindo em socorro do grupo porque estavam a ouvir tiros e não fazia sentido que eles não tivessem ainda reagido. A verdade é que, chegados à ponte, este carro nunca apareceu, não houve movimento de socorro de ninguém e a ponte efetivamente tinha algumas armadilhas, também para além de algumas árvores mais pequenas, tinha pedras colocadas. Aí a polícia disparou mesmo em direção ao chão, claramente, para fazer afastar as pessoas. Fugiram do local, nós passamos por cima das coisas que estavam lá, portanto o carro, e atingimos um mercado pequeno, um mercado da aldeia, e foi neste mercado que nós encontramos o dito carro. Isso dista talvez uns 10 km do primeiro local de ataque, onde o segundo comandante do Cobal se encontrava em frente ao carro com os seus agentes, calma e passivamente. E aquilo surpreendeu-me como imagem, porque ele garantidamente tinha ouvido os disparos todos que tinham sido feitos e estava demasiado passivo, demasiado tranquilo para uma circunstância destas, porque não é normal. Um local para onde estão deputados, onde há muitos disparos, quem vai fazer a garantia da guarnição está passivo. Não entendi. Quando nós paramos o carro, eu assisti a uma discussão violenta do motorista que vinha comigo, polícia, com esse comandante, que era o comandante dele, a perguntar-lhe como é que era possível, seu comandante, com tantos disparos de aviso, com tantos pedidos de socorro que são dados daquela maneira, ele estar ali passivo. Discutiram entre eles, eu saí do carro e dirigi-me inclusive a este comandante para questioná-lo também como é que era possível. Não entendi aquela postura. O homem deixou de discutir, pediu para se trocar de carros, não queria ir em socorro da área onde os outros tinham ficado, mas acabou por dizer que ia fazê-lo. E nós ficamos com o carro que estava com ele ficou com o carro que nós trazíamos, que era um carro aberto, de carroçaria, e nós continuamos em direção à Capupa. E ele foi em direção, pressuposto, em direção ao sítio onde os outros estavam.